Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre a racionalização de denominadores com radicais duplos, ok? Vem aqui comigo. Bom, então nós temos este exercício, onde no denominador nós temos um radical duplo. Então, para racionalizar uma fração, no qual você tem um denominador com um radical duplo, como que nós vamos fazer? Perceba aqui. Nós temos o fator de racionalização. Neste caso, nosso fator de racionalização será a mesma ideia que nós temos aqui, ok? Que é 3, só que aqui, como é mais, nós vamos colocar menos 2 raiz de 2. E no numerador a mesma ideia, né? 3 menos 2 raiz de 2. Por que eu estou fazendo isso? Olha lá, vou fazer aqui uma observação, ok? Olha lá, raiz de A vezes a raiz de B, isso é a mesma coisa que a raiz de A vezes o B. Então, como nós temos aqui a seguinte ideia, raiz de A mais B vezes a raiz de A menos o B, perceba que isso aqui é a mesma coisa que a raiz de A mais B vezes a raiz de A menos o B. Perceba, pessoal, que aqui é o produto da soma pela diferença. E quando você tem um produto da soma pela diferença, isso resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, essa é a ideia que nós vamos estar trabalhando neste exercício, ok? Bom, então nós vamos fazer a multiplicação. Então, nós temos ali, 1 vezes tudo isso. Então, nós temos que o numerador vai ser raiz quadrada do 3 menos 2 vezes a raiz de 2, dividido por... Agora, vamos resolver essa ideia. Vamos já escrever direto aqui, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o primeiro para a gente aqui? É o 3. Então, é 3 ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O segundo é 2 raiz de 2 ao quadrado. Vamos repetir novamente o numerador. Raiz quadrada do 3 menos 2 raiz de 2. E vamos resolver agora o nosso denominador. Então, nós ficamos com a raiz quadrada. 3 na 2 é 9. Agora, vamos resolver aqui, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 2 ao quadrado vai dar o 2, né? Então, 4 vezes o 2, nós temos aqui que é 8. Então, 9 menos o 8. Então, perceba que no denominador, nós vamos ter 9 menos 8 é 1. Raiz quadrada de 1, né? Isso aqui vai dar 1. Então, sobrou para a gente, como resultado, apenas a raiz quadrada de 3 menos o 2 raiz de 2. Ok? Chegando nessa ideia agora, pessoal, a gente vai aplicar os conceitos que nós aprendemos para transformar esse radical duplo em uma soma ou diferença de radicais. Como nesse caso aqui é uma diferença, então nós vamos transformar em uma diferença de radicais. Mas antes disso, nós vamos pegar o 2 e colocar dentro do radical. Lembra lá, então vai ficar 3 menos a raiz quadrada de 2 na 2 vezes 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 menos 2 na 2 é 4. 4 vezes o 2, 8. Então, nós temos aqui a raiz quadrada do 8. Tá? Então, agora nós vamos trabalhar em cima desse radical. Mas antes, vamos verificar se é possível escrever esta diferença em diferença de radicais simples. Como é que eu faço? É A ao quadrado menos o B tem que resultar em um quadrado perfeito. Então, 3 ao quadrado, que é o nosso A, menos o B, que é 8. Então, aqui nós temos 9 menos 8. Isso aqui resulta em 1. 1 é um quadrado perfeito, então eu consigo escrever esse radical
em uma diferença de radicais simples. Vamos aplicar aqui as nossas formulinhas, tá? Então, nós temos a raiz quadrada de A, certo? Então, nós temos o A, que é 3, menos, ou que é mais, né? Vamos fazer o mais primeiro. A raiz quadrada de A quadrado, menos o B, tudo isso sobre 2. Como é a diferença, então é menos a raiz quadrada de A mais, agora é menos, né? Vamos colocar aqui o menos. 3 menos a raiz quadrada de 3 na 2, que é o A na 2, menos o B, que é 8, tudo isso sobre 2. Tá? Vamos agora resolver. Então, nós temos que vai ser igual a raiz quadrada de 3 mais 3 na 2 é 9, 9 menos 8, raiz quadrada do 1 sobre o 2, menos, aqui a mesma coisa, 3 menos a raiz quadrada do 1 sobre o 2. Bom, 3 mais 1, 4, então a raiz quadrada do 4 sobre 2, menos 3 menos 1, 2, raiz quadrada do 2 sobre o 2. Ok? Bom, raiz quadrada do 4, a gente sabe que é 2. Vai ficar 2 sobre a raiz de 2, menos a raiz de 2, no caso aqui 2 sobre 2 dá 1, né, pessoal? Que vai dar a raiz quadrada do 1. Então, nós precisamos apenas racionalizar 2 raiz de 2. Então, multiplica pela raiz de 2 pela raiz de 2, resulta em 2 raiz de 2 sobre 2, cortou, cortou, vai ser só apenas a raiz de 2. Então, 2 dividido pela raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 2. E a raiz quadrada do 1, a gente sabe que é o 1. Então, reescrevendo ali o nosso radical duplo, né, que nós encontramos, nós vamos ter como solução a raiz quadrada de 2. Teremos a raiz quadrada de 2 menos 1. Beleza? Então, a racionalização desse denominador, a gente vai proceder desta maneira. Beleza, pessoal? Então, aqui fica a dica aí para vocês, quando vocês tiverem essa situação, só observar o sinal aqui, se ele é uma soma. Se for a soma, você vai multiplicar pela diferença. E se for a diferença, você vai multiplicar pela soma. Beleza? Bom, este exercício, pessoal, está pedindo aqui para nós escrevermos como a soma de radicais simples, tá? Então, primeiramente, nós vamos pegar aqui um entendimento, que é qual? Você tem ali a raiz de A sobre B, então é a mesma ideia de você fazer a raiz de A sobre a raiz de B. Então, nós vamos reescrever esse radical para que nós possamos entender o que está acontecendo, tá? Então, na verdade, você tem a raiz quadrada de 27 mais 11 raiz de 6 dividido pela raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada do 6. Beleza? Então, isso aqui é o que está aparecendo para nós. Então, nós temos aqui um denominador com radical duplo. Então, nós temos que racionalizar este denominador. Então, nós vamos multiplicar pelo fator de racionalização, ok? Que nada mais é do que a raiz quadrada de 3, só que aqui como está mais, então a gente vai colocar menos a raiz quadrada do 6, menos a raiz quadrada do 6. Isso vai ser igual. Agora a gente vai aplicar aquela ideia também, a propriedade dos racionais, né, onde da racionalização. Então agora nós vamos aplicar aquela propriedade, né, onde você tem o produto dos radicais é igual ao radical do produto, tá? Então essa ideia que nós temos aqui é a mesma de nós fazermos a raiz quadrada de 27 mais 11 raiz de 6 vezes 3 menos a raiz do 6, beleza? Então aqui é a mesma coisa, tá? Aqui no denominador a gente vai fazer a mesma ideia. Então nós temos ali,
o 3 mais a raiz quadrada do 6 vezes 3 menos a raiz quadrada do 6, porque essa é a ideia que a gente precisa para deixar aqui o produto da soma pela diferença e fazer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, como já foi comentado, tá? Então, nós vamos ter ali, né, ó, no numerador, nós vamos ter a distributiva daqueles valores, ok? Então, nós teremos ali o 3 vezes o 27, o 3 vezes 11, raiz de 6. Então, 3 vezes o 27, então nós temos ali o radical, 3 vezes o 27 nós temos que é 81, 3 vezes 11 raiz de 6, nós temos mais 33 raiz de 6. E agora a raiz de 6 também vai multiplicar. Então nós temos menos 27 raiz de 6 e 11 raiz de 6 vezes a raiz de 6. Raiz de 6 vezes a raiz de 6, a gente vai cortar o radical, sobra só o 6, né, pessoal? Então 11 vezes 6 vai ficar 66, só que negativo. Então vai ficar menos 66, ok? Bom, o denominador, a gente sabe que é o primeiro ao quadrado, que é o 3, então nós vamos ficar com 3 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, que é a raiz quadrada do 6. Beleza? Bom, vamos fazer os termos semelhantes aqui no numerador. Então, nós temos o 81 menos o 66, que vai dar igual a 15, né? Então, nós temos ali 15. E temos o 33 menos o 27, né? Que é 33 raiz de 6 menos 27 raiz de 6. Então, nós temos que vai ser igual a 6. Então, nós temos aqui mais, né? Porque o 33 é maior positivo. Então, mais 6 raiz do 6. Ok? E agora, nós temos dividido por 3 ao quadrado, nós temos que vai ser igual a 9. A raiz de 6 na 2 simplificou, sobrou apenas o 6. Então, é 9 menos o 6. Beleza? Vamos continuar aqui, ó, tá? Bom, numerador a gente vai copiar. Então, nós ficamos com a raiz quadrada do 15 mais 6 raiz de 6, dividido pela raiz quadrada 9 menos 6, nós temos que é 3. Pessoal, agora chegando neste momento aqui, eu quero que vocês percebam uma coisa, tá? Ó, nós temos a raiz quadrada do 3 no denominador e precisaríamos fazer a racionalização novamente. Só que eu estou observando aqui, ó, que no meu numerador eu consigo fatorar essa expressãozinha que está aqui, tá? Que apareceu para nós aqui 15 mais o 6 raiz de 6. Então, como que eu posso reescrever esse número aqui em cima? Ó? Eu vou fazer assim, ó, raiz quadrada, tá? Eu vou ter o fator comum aqui, o 15 e o 6, que é o MDC entre eles, né? Então, vai ser o 3. Então, nós temos aqui o 3. Ele vai multiplicar o 5 mais 2 raiz de 6. Então, perceba aqui, ó, que você ficou com 3 e multiplicando 5 mais 2 raiz de 6. Então, esse 3 que está multiplicando dentro da raiz, eu posso separar ele, porque aqui eu tenho um produto, lembra daquela propriedade? O radical do produto é a mesma coisa que o produto dos radicais. Então, vou reescrever novamente isso aqui, ó, fazendo assim, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 5 mais 2 raiz de 6. É a mesma coisa, dividido pela raiz de 3. Fazendo isso, ó, fica um pouquinho mais fácil para a gente simplificar, ó, raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Então, se você fizer esse procedimento, fica um pouquinho mais fácil. Então, sobrou o quê? Sobrou para nós apenas o 5 mais 2 raiz quadrada do 6. Mas aqui ainda nós temos um radical duplo, né? Então, a gente pode agora desenvolver esse radical duplo, tá? De que maneira que a gente vai fazer isso? O primeiro passo, né? Você tem aqui o 2 raiz de 6,
Então, esse 2 a gente vai colocar dentro do radical. Então, vai ficar 5 mais a raiz quadrada de 2 na 2 vezes 6, tá? Então, fica 4 vezes 6. Então, você tem a raiz quadrada do 5 mais a raiz quadrada do 24, beleza? Então, aqui a gente consegue fazer a aplicação da nossa formulinha. Mas antes, você tem que verificar, né? Aqui nós temos o nosso A e aqui nós temos o nosso B. O A quadrado menos o B tem que ser um quadrado perfeito para que a gente consiga escrever isso aqui em uma soma de radicais simples. Então, é 5 ao quadrado menos o B, que é 24. 5 ao quadrado é 25, menos 24, isso aqui dá 1. 1 é um quadrado perfeito, então eu consigo escrever esse radical como um radical simples, ok? Então, usando a nossa formulinha, né, pessoal? Então, vamos fazer aqui, ó. Como é uma soma, beleza? Então, nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de A, que é 5, mais a raiz quadrada de A quadrado e 5 ao quadrado, menos o B, que é 24. Tudo isso sobre 2, mais a raiz quadrada de A, que é o 5, agora é menos a raiz quadrada de A quadrado, menos o 24, tudo isso sobre o 2, tá? Então, essa aqui é a nossa formulinha que nós já aprendemos aqui na transformação de radicais duplos. Então, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada do 1, que a gente já calculou, mais, né, a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada do 1 sobre o 2. Isso vai ficar como? Então, nós temos aqui 5 mais 1, 6. Então, a raiz quadrada do 6 sobre 2. Mais o 5 menos 1, 4. Raiz quadrada do 4 sobre o 2. Pessoal, vou até fazer um parênteses aqui, porque teve uma videoaula que nós caímos nessa ideia aqui, ó. Raiz quadrada do 6 sobre 2. E eu acabei racionalizando por raiz de 2, etc. Só que não havia necessidade, né? Porque aqui tem aquela propriedade do radical do quociente, a mesma coisa que o quociente do radical. Então, aqui eu poderia simplesmente dividir 6 por 2, dá 3. Então, nós temos a raiz quadrada do 3, então não precisa racionalizar. Mas eu fiz na outra aula mostrando o processo de racionalização e chegamos também na raiz quadrada do 3 sem problema nenhum. Mas não havia necessidade, tá? Então, eu estou fazendo esse parênteses porque a gente acabou caindo aqui na mesma ideia. E o 4 sobre 2, que é 2, então aqui vai dar raiz quadrada do 2, tá? Então, aqui, esse é o resultado deste exercício que nós estamos desenvolvendo, beleza? Então, nós temos aqui o número, foi dado para nós, é na forma raiz quadrada de n, onde n é um inteiro positivo. Então, ele está querendo aí que a gente encontre o valor do n. Então, primeiramente aqui, né, pessoal, nós temos dois radicais. Então, nós vamos resolver esses dois radicais, tá? Então, aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B, beleza? Aí eu tenho o A mais o B. Então, vou resolver primeiro o A. O A para nós aqui é a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada do 5, dividido por 5 menos a raiz quadrada do 5. Então, isso aqui é a mesma ideia que nós tínhamos desenvolvido anteriormente, né? É o radical do quociente, é a mesma coisa que o quociente dos radicais. Então, é a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada do 5, dividido pela raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada do 5. Então, vamos racionalizar, certo? Aqui é menos, né? Como ali é menos, então a gente vai multiplicar pela soma. Então, nós temos 5 mais a raiz de 5 e 5 mais a raiz do 5. Beleza? Bom, esse processo de racionalização, nós temos aí que o A vai ser a raiz quadrada, perceba que é 5 mais a raiz de 5 vezes 5 mais a raiz de 5. Então, isso aqui vai ser um produto notável, elevado ao quadrado, ok? Dividido, beleza? Por
raiz quadrada de 5 menos a raiz de 5 vezes o 5 mais a raiz de 5, que lembra lá que é o produto da soma pela diferença, resulta em primeiro quadrado menos o segundo ao quadrado. Pessoal, a parte do numerador ficou fácil porque a gente tem aqui, ó, um produto notável que está sendo elevado ao quadrado e uma raiz de índice 2, então a gente pode simplificar, ó. Nesse caso aqui, sem problema simplificar. Então sobrou apenas o 5 mais a raiz quadrada do 5. No denominador, nós temos então a raiz quadrada do primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, ok? Então sobrou 5 mais a raiz quadrada do 5 dividido por raiz quadrada. 5 ao quadrado é 25 menos, simplificou, menos o 5, né? Então no caso aqui, 25 menos o 5, nós vamos ter a raiz quadrada do 20, né? Então, nosso A ficou 5 mais a raiz quadrada do 5 dividido pela raiz do 20. 5 mais a raiz quadrada do 5 dividido por raiz quadrada do 20 por 2, né? Nós temos aqui que vai ser o 10. Por 2 vai ser 10, por 2 vai ser o 5, por 5 vai ser 1. Então, nós temos que é 2 raiz do 5. Então, podemos substituir aqui por 2 raiz do 5. Beleza? Bom, de novo aqui a gente pode racionalizar, né? Então, vamos multiplicar pela raiz do 5, pela raiz do 5. Então, nós temos 5 raiz de 5, mais 5 vezes 5 raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar apenas o 5. E aqui nós vamos ficar com 2 vezes 5, que vai dar 10. Certo? Bom, agora a gente vai simplificar. Então, o A vai ser igual, né? Vamos dividir tudo por 5, né, pessoal? Aqui por 5, aqui por 5, por 5. Então, nós ficamos com raiz quadrada do 5 mais 1 dividido por 2. Beleza? Então, esse aqui é o nosso A. É a nossa expressão A, fazendo aí o procedimento da racionalização. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o B, tá? Então, o nosso B, nós temos que vai ser igual, já vou ir direto aqui para ficar mais fácil. Então, vai ficar a raiz quadrada do 5 menos a raiz quadrada do 5, dividido pela raiz quadrada do 5, mais a raiz quadrada do 5. Racionalizando, então nós vamos multiplicar pela raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada do 5, lembrando aqui, né, porque aqui é positivo, então a gente tem que multiplicar pela diferença. Então, 5 menos a raiz quadrada do 5. Então já entendemos o processo, né? Então aqui no numerador você percebe ali, ó, que vai ser um produto notável da diferença, então é o 5 menos a raiz quadrada do 5 ao quadrado, a gente vai conseguir simplificar. E no denominador é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, beleza? Bom, simplificando então o numerador, nós ficamos que o B vai ser o 5 menos a raiz de 5 dividido por 5 ao quadrado é 25, 25 menos o 5, a gente vai cair na mesma situação anterior, que é a raiz quadrada do 20. Então, a gente já sabe que a raiz quadrada do 20, resolvendo ela, nós podemos escrever na forma 2 raiz quadrada do 5. Beleza? Vamos racionalizar pela raiz de 5, pela raiz de 5. Então, nós temos 5 raiz de 5 menos o 5 dividido por 10. Perceba que é a mesma ideia que nós tivemos ali. Então, já vou responder o B como é que vai ficar, né? Então, nós temos que o B vai ser a raiz quadrada do 5 menos 1 dividido por 2, tá? Então, nós temos aqui a expressão do B, beleza? Bom, feito isso, nós temos a expressão do nosso enunciado, né? Ó, é A mais B. Então, vamos escrever aqui, ó.
fazendo o A mais o B, o nosso A, nós temos que é a raiz quadrada do 5 mais 1 sobre 2, mais o B, que é a raiz quadrada do 5 menos 1 sobre o 2, beleza? Bom, pessoal, os denominadores são iguais, então isso aqui você pode escrever da seguinte maneira, né? Ó, raiz quadrada do 5 mais a raiz quadrada do 5 mais 1 menos 1, tudo isso sobre o 2. Então, 1 menos 1 zerou, sobrou apenas a raiz quadrada do 5, mais a raiz quadrada do 5 é 2 raiz quadrada do 5, sobre 2. Então, simplificando, nós temos que é igual a raiz quadrada do 5. Beleza? Agora vamos voltar aqui no nosso enunciado, porque ele fala o seguinte, ó. A soma de A mais o B é na forma raiz quadrada do N. Então, a raiz quadrada do n é o raiz quadrada que a gente achou que é a raiz quadrada do 5. Ele está perguntando quem é o n. Então, o n só pode ser 5. Portanto, o n é igual a 5. Bom, pessoal, essa aula foi uma aulinha de racionalização de denominadores com radicais duplos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.